funções e procedimentos. Então, o que a gente pode falar sobre funções e procedimentos? Primeiro, ficar claro que ela é uma abstração. Uma abstração é uma entidade que contém uma computação. E eu tenho duas abstrações distintas. Tem a abstração de função, contém uma expressão a ser avaliada. Então, a função seria entendido como uma expressão a ser avaliada, uma generalização de uma expressão. E procedimento contém um bloco a ser executado. E para conseguir realmente a efetividade dessas abstrações, é através da parametrização. Né? Por quê? Tem uma abstração que faz só algo muito específico, assim, sempre com aquele valor, uma função f retorna 2 ao quadrado, não é muito útil. Uma função f de x que retorna x ao quadrado, sim, já é útil. Então a parametrização é feita pelo x. Né? Então são duas abstrações distintas. Muitas linguagens deixam bem claro isso, né? Na sua sintaxe. Por exemplo, Pascal. Pascal, um procedimento é definido pela palavra reservada procedure. Eu tenho uma palavra reservada chamada procedure, que define o que é um procedimento. Então, o procedimento ele tem parâmetros de entrada, porém ele não tem saída. Funções. Function. É um exemplo de função? Tá ruim. Então, aqui no Pascal não tem nenhum exemplo aqui de função. Eles botaram só um procedure aqui. Em português eles colocaram. Mas vamos aqui estão alguns exemplos também. Então, primeiro, uma função. Então, a função é uma expressão que produz um resultado. Então, eu posso ver a partir de duas visões, né? O usuário da função, que está preocupado somente com o resultado da função, e a implementação da função está preocupado com o procedimento, com o algoritmo, né? Daquela função. Em C, uma função, ela tem a seguinte carinha, né? A seguinte definição, tem um tipo de retorno, tem um identificador e tem os parâmetros formais. Né? Então, dentro da função, a gente chama de parâmetros formais. E eu tenho um bloco. Um exemplo de função em C, né? Função potência, então ela recebe dois parâmetros, a base e o expoente. E eu posso chamar essa função passando esses dois valores, 2 e 4. Esse conceito de funções, na disciplina de fundamentos da computação, eu não sei se existe uma dificuldade mesmo para os alunos entenderem ou se é a forma que a gente trabalha. Por quê? As funções, elas nascem como abstrações. Antes das funções, você tinha algo como em Fortran antigo, onde toda a computação está entre início e fim do programa. A gente pode falar que é um bloco que acaba evoluindo, mas basicamente um programa em Fortran era algo parecido com esse aqui. Eu tinha o programa, escrevia todos os códigos aqui, fim de programa. E é um pouco assim que a gente começa ensinando programação, né? A gente ensina o aluno, mesmo usando C, que não tem essa ideia de programa início e fim, mas todo programa em C é uma composição de funções, é uma composição não, é um grupo de
de funções e procedimentos, uma coleção de funções e procedimentos, mas quando o aluno usa a main e coloca todo o código dentro da main, na verdade ele está programando muito parecido com isso aqui. Então, as variáveis todas são globais, todo mundo tem acesso a essas variáveis. Quando o aluno começa a usar funções, ele começa a ter dificuldade. Com essa ideia de entrada e saída, ele já tem dificuldade. Ele imagina entrada e saída, o que a gente ensinou antes, que é através da entrada de console, né, o input, no caso do C, o scanf e o printf. Então, sempre quando o aluno pensa numa função, vai retornar tal valor, ele tende a usar o printf. Mas o printf só é útil para o usuário que estiver utilizando aquela aplicação através do console. Porque se eu estiver usando aquela aplicação numa interface gráfica, o printf também não tem utilidade nenhuma para aquele usuário. Né? Então, esse entendimento que você tem uma função, tem parâmetros, tem saída, tem que ficar bem claro. E isso eu vejo que mesmo para alguns alunos, depois de concluída a disciplina de Fundamentos de Computação, isso não fica muito claro para eles. Então é algo parecido com a função matemática. Eu tenho uma entrada e saída. Em C, vocês podem testar aí no code block, mas existe uma diferenciação. Depois, com as novas especificações de C, acho que acabou essa diferenciação. Mas nos Cs mais antigos, podia ver até a int main, se vê um código mais antigo, vocês vão ver a main não como int, né? Algo parecido com isso aqui. O que esse void aqui dentro significava? Vocês sabem? Esse void aqui significa que essa função não tem argumentos. Ela não recebe argumentos. Sem isso aqui, significava que ela tem número indefinido de argumentos. Não foi definido. E o C não checa essas coisas. O C++ checa. O C++ para ele, isso aqui é uma função sem argumentos. Então, se você chamar uma função sem argumentos, ele vai dar erro. Mas no C, não. No C, ele vai ver uma função aí não definida a quantidade de argumentos, passa 4, 5, 6 argumentos, ela vai funcionar sem nenhum problema. Ela não vai checar isso. Esse exemplo aqui, isso aqui não é uma função, né? É um void aqui. Seria muito bom. Em Ada, tem a palavra reservada também function, para diferenciar funções e procedimentos. Então, funções, eu tenho function, tem um retorno, então estou dizendo, vai ter o conjunto de parâmetros, tem o identificador, o conjunto de parâmetros, retorno, o tipo. Né? Retorno, o tipo é, aí dentro do eu tenho o bloco aqui. E aqui, similar ao Pascal, eu tinha um local para armazenar as declarações e um outro local para os comandos. Então as declarações ficavam separadas dos comandos. Isso é algo parecido também que ficou em Pascal também. No C, não tinha essa definição demarcada por palavras-chave, porém tinha essa exigência. Né? As declarações tinham que vir tudo no início. Então, podia começar no decorrer do programa, começar a declarar variáveis. Com a versão 99, né, que a gente viu, a 99, ela incorporou esse recurso. Agora você pode declarar em qualquer parte do programa. Porém, acho que dentro do for continua ainda. Eu não posso declarar uma variável dentro do for. Em C. Em C++. Então, aqui o exemplo, como seria uma função em ADA. Então, function power, então o identificador da variável, os parâmetros, então x do tipo float, n do tipo integer, retorno, float. Aí tem aqui as variáveis declaradas, no caso só uma variável p, do tipo float, e o bloco de programa. Então você vê que tem muitas palavras reservadas. Em Pascal você escreve muito. Então, sobre os parâmetros, quase todas as linguagens optaram por essa regra. A ordem dos parâmetros formais declarados aqui
segue a mesma ordem dos parâmetros reais passados aqui embaixo. Então, o 2 vai ser colocado no lugar do float, o 4 vai ser colocado no lugar do integer. Se eu não me engano, o ADA você pode colocar em outra ordem. Só que aí você tem que dizer x vai receber 2 e n vai receber 4. Você tem que dizer isso explicitamente. Então, isso que foi feito nas linguagens é para evitar você escrever códigos aqui. Né? Tem que dizer aqui, ó, o x vai receber 2. Aí você pode colocar ele em qualquer posição. Né? O n vai receber 4. Ele colocar em qualquer posição. Porém, você está escrevendo mais código. Então, seguindo a ordem, é uma forma de eliminar isso. Em Haskell, você tem apenas o identificador, os parâmetros, o símbolozinho de igual, expressão. Você não tem mais nenhuma outra palavra reservada em Haskell. Então, seria power, os parâmetros, a expressão. Aqui você tem casamento padrão, né? Você tem o caso, a potência de qualquer coisa elevado a 0 igual a 1. A potência de x elevado a n é x vezes potência de x elevado a n menos 1. 4 elevado a 6 é a mesma coisa do que 4 multiplicado por 4 elevado a 5. E na hora de você fazer a chamada, você não precisa colocar os parênteses, né, para delimitar. Então, funções em linguagens imperativas. O corpo de uma função em linguagem imperativa é sintaticamente um comando, diferentemente aqui do Haskell, que eu tenho aqui uma expressão, então a saída aqui é uma expressão. No caso de linguagens imperativas, eu tenho sequência de comandos. Essa sequência de comandos, uma hora ela pode retornar uma expressão, né? Porém, ela é semanticamente idêntica aos procedimentos. Né? Nada te impede de você causar efeitos colaterais, você fazer mudança de valores variáveis globais, você modificar um arquivo externo, você ler dados de um arquivo externo. Já o corpo de função em linguagens imperativas... Opa, está aqui errado, hein, pessoal? Aqui seria linguagens funcionais. Né? Já o corpo de uma função em linguagens funcionais é uma expressão, tanto sintaticamente quanto semanticamente. Então, sempre é uma expressão mesmo, não existe comando. É uma expressão. Funções anônimas. Funções, em muitas linguagens, elas precisam ser declaradas e amarradas a um nome, a um identificador, que a gente vai ver amanhã, na próxima aula. Só que algumas linguagens já têm recursos de trabalhar com funções anônimas. São aquelas funções que eu vou utilizar, principalmente em linguagens que têm funções com valor de primeira classe, que você implementa funções de alta ordem. Nesse caso, às vezes você quer implementar uma função que só faz sentido naquele momento. Né? Então, por exemplo, em Lua, você poderia passar uma função dessa forma aqui. Então, essa aqui é uma função anônima e você está passando para ela como argumento 4. Essa outra aqui, você amarrou essa função a dobro, então ela tem um nome. Então agora eu posso chamar dobro e passar 4. Você amarra principalmente quando você precisa utilizar isso em outras partes do programa. Né? Então quando você faz uma função como significado realmente de uma abstração que vai ser usado em várias partes de um programa, você amarra ela a um identificador. Em inglês é o bind. Né? Você amarra ela a um identificador. Porém, se você quer escrever aquele código, que é um comportamento específico naquele local, você não precisa amarrar ele a nada. Né? Então isso em jQuery é muito comum a gente fazer isso. Mesmo aqui em Haskell. Né? Então aqui é a anotação para escrever uma função anônima. E aqui você amarrou essa função anônima a dobro e está chamando ela a 4, passando para o valor 4. Em C++ já passou a ser criada, né, funções anônimas, que
sintaxe dele aqui eu nunca vi. Acho que aqui, ó. Bem feinho. Então, depois vocês podem dar uma olhada aqui. Então no C++ tem os lista, parâmetros, só que teve que manter coerente com o restante do código, né? Então, isso é funções anônimas em... Aqui declarou uma função 2 aqui, anônima, em C++. Então é algo que já foi... Muitas linguagens têm buscado incorporar isso como recurso. Procedimentos. Procedimentos, então, contém um comando, né, ou mais de um comando a ser executado, e que pode atualizar variáveis, pode gerar alguma entrada e saída, posso salvar algum dado em algum arquivo, posso jogar algum dado para a saída, né, do console. Então, são procedimentos. Então, o usuário de uma abstração de procedimentos observa apenas a atualização das variáveis e não os passos a ser executados para a sua efetivação. Essa é a visão do usuário. Em C, para ele não utilizar a palavra procedure e function, eles fizeram algo lá que depois teve outros impactos. Né? Então, para ele, tanto procedimento como funções têm a mesma cara. Eu tenho tipo, identificador, parâmetros e bloco. Só que aí, no caso de procedimentos, tem retorno. E aí, como é que a gente faz? Aí, tem-se esse tipo void, que é um tipo muito específico, muito diferente dos outros. Né? Então, eu posso declarar uma função do tipo void, mas não posso declarar uma variável do tipo void. É um tipo que eu só posso ser usado em funções. Ou posso declarar ponteiro do tipo void. Aí já tem um outro significado. Então, o void é um caso excepcional de tipos. Não é um tipo como os outros. Um tipo muito estranho da linguagem. Mas, com isso, ele conseguiu não utilizar nenhuma palavra reservada para definir procedimentos e funções. Então, procedimentos é uma função que o retorno dela é do tipo void. Então, quando você faz uma função de retorno do tipo void, você pode, inclusive, retornar nada, né? Pode fazer um retorno de nada. Pode. Pode retornar nada para ela. Então, foi a forma que o C conseguiu para contornar a situação de não ter um identificador específico para definir procedures, para distinguir procedimentos e funções. Então, aqui um exemplo de uma função, de um procedimento que ordena, né? Então, o algoritmo de ordenação, insert search, ele faz atualizações em variáveis, numa variável composta aqui, que é esse meu vetor. E o usuário que utiliza essa função, ele chama sort, passa o vetor e espera que os valores do vetor de entrada sejam atualizados. Então, ele atualiza o próprio valor de entrada. Então, o retorno não tem um retorno explícito. Já o implementador poderia usar tanto o algoritmo Insert Search, como o Boa Search, como o Quick Search, Merge Search, Deep Search. Pode ser usado diferentes tipos de algoritmo de ordenação aqui. Porém, a interface, né, a gente pode dizer, a abstração é essa aqui. Eu passo um vetor e o número de elementos desse vetor. Mais nada. Então isso é uma abstração, né? Depois de implementado, utilizando o meu programa, já não foco mais no algoritmo. Contudo, nada impede que você atualize esse algoritmo depois. Né?
dando um algoritmo mais eficiente para os casos mais específicos. Já em ADA, tem que usar a palavra procedure para distinguir isso aí. Só que nesse caso agora eu não tenho mais saída, tem só procedure, identificador, os parâmetros formais e o bloco. E o bloco tem duas partes, que é declarações e comandos. Então, função versus procedimentos. Procedimentos são coleções de sentenças que definem computação e são parametrizáveis, né? Podem modificar os parâmetros, podem modificar variáveis globais. Funções são similares a procedimentos, mas são semanticamente modeladas como funções matemáticas, que não deveriam ter efeitos colaterais. Porém, linguagens imperativas não tem nenhum elemento que impeça isso aqui. Não tem nada que impeça você ter efeitos colaterais dentro de uma função. Porém, se sua função ela pega um valor, ela retorna um valor, e além do mais, ela faz uma modificação em uma variável global ou no arquivo, observe que essa função está fazendo mais de uma coisa. Né? Ela está fazendo algo que ela está retornando um valor, ao mesmo tempo ela está alterando uma variável global. Então ela não está muito concisa, ela está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso não é uma boa característica. Né? Parâmetros e argumentos. Então, se você pensar na programação monolítica, lá, você não tem parâmetros, tem só variáveis globais. Todo mundo acessa essas variáveis globais. Né? Então, os parâmetros permitem você generalizar aquela função, porque se você não tem parâmetros, a sua função ela sempre vai se comportar da mesma forma. Né? Então, e outras características é, se você não tiver isso, a redigibilidade, né, necessária incluir operações para atributos dos valores desejáveis às variáveis globais. Então, no C também nada te impede, em C, você tem que aquela função calcula a potência, float, int, float, vamos usar o for aqui. Vamos fazer matemática, fazer Tá vendo aqui, pessoal? Nada te impede você fazer algo desse tipo. Né? Então você ir lá, declarar as variáveis fora aqui, fazer algum código aqui que vai atualizar essa variável, você atualizar esses valores, a base expoente, que são globais, mandar chamar o pote, depois pegar o resultado. Né? Mas ler um código desse aqui, as variáveis jogadas, espalhadas no programa, é fácil observar que não é a melhor forma. Então, você ter procedimentos, você ter funções, continuar tendo variáveis globais e não ter parâmetros, tornaria quase válido você ter esse procedimento. Não teria muito ganho você ter procedimentos, a não ser ter códigos
fechadinhos, algumas caixinhas aqui que são os procedimentos, mas ficaria bem bonito se tivesse trabalhado dessa forma. Né? Saber exatamente quais variáveis você tem que setar aqui para utilizar lá. Argumentos é essencial, né? Então, tanto a questão de capacidade de escrever, de ler o código e de confiabilidade, né? Porque você pode, nada te impede de chamar essa função pode não atribuir os valores. Né? Pode deixar um lixo lá, os valores, você pode esquecer de atribuir alguma delas, então isso diminui a confiabilidade dessa função. Para testar, né? É fácil perceber como que seria complicado você fazer isso. Aqui um exemplo disso que eu fiz agora. Então, alguns conceitos, diferença entre parâmetros e argumentos. Você já vi, tem um livro muito bom de C, que acho que nesse livro ele não distingue parâmetros e argumentos. Para ele, parâmetros e argumentos são sinônimos. Só distingue entre parâmetro real. Então, parâmetro real, eu tenho aqui então, esses valores aqui, base, expoente, são parâmetros reais. Aqui dentro, por exemplo, eu poderia ter isso aqui, receber do usuário, por exemplo. Receber tanto a base como o expoente do usuário. E passar esses caras, o B e o E. Já esse B e E seriam os parâmetros reais. Os parâmetros reais então existem no momento que você chama aquela função. Porém, algumas, né, do David Watt, ele distingue os argumentos. Os argumentos seriam os valores mesmo. Então, quando você tem aqui, B e E seriam parâmetros reais. Só que o B, por exemplo, no caso, num dado momento, o B pode ser 2 e o E pode ser 3. Então, isso seria os argumentos. E mesmo que não sejam variáveis, por exemplo, 2, tem aqui 2 mais 1. Pode ser uma expressão aqui, né? Então, 2 mais 1 é o parâmetro da função. Mas o argumento não é 2 mais 1, o argumento é 3. Então, o argumento seria 3. Então, o argumento só existiria no caso de linguagens imperativas, onde eu avalio essa expressão para jogar aqui. Então, pode ser tanto essa expressão, pode ser dessa forma, né, uma expressão 2 mais 1, como pode ser uma variável. Uma variável também, ela é uma expressão que vai ser avaliada, no caso do E, se eu tinha digitado 3, ao avaliar essa expressão, ele vai avaliar o valor dela, que é 3. Então, aqui são expressões. São expressões. Então, expressões são os parâmetros reais. E o argumento seria o valor, né? Então, o argumento é o valor que é passado para um procedimento ou função. O parâmetro formal é o identificador dentro de uma abstração usada para denotar um argumento. E o parâmetro real é a expressão, é chamado de uma abstração que determina um argumento. Então, esse parâmetro real seria a expressão. Como eu falei, alguns autores podem falar que parâmetro e argumento é a mesma coisa. Tem só argumento real, argumento formal. A David Watt faz essa distinção no de conceito de linguagem de programação. Então, o F aqui seria o parâmetro formal, né, o que está lá na definição da função. E o book aqui seria o parâmetro real. Vai ser avaliado e vai retornar um valor. Então, valores que podem ser passados como argumentos. Então, valores de primeira classe, todas as linguagens. Então, posso passar esses valores.
ponteiro para variáveis, em muitas linguagens, e procedimentos ou ponteiros para procedimentos em algumas linguagens. Então aqui vale a pena a gente fazer um código aqui de exemplo. Quando a gente fala de funções, linguagens funcionais, uma função de alta ordem era a função map. Função map. A função map, por exemplo, lá no Haskell, a função map ela pode receber como entrada, muito mais genérica que isso, mas vamos pensar que ela pode receber como entrada uma lista e uma função. Ela vai aplicar esse valor, essa função nessa lista, né? Aqui, vamos imaginar que esse map aplica um valor no vetor de entrada. Então, o map é aquela função. Por exemplo, se eu tenho uma lista 4, 5, 6. Eu posso aplicar nessa minha lista uma função, tipo, x retorna 2x. Né? Então, quando eu aplico essa função, eu fiz a ordem invertida, map. Quando ele aplica a função, então ele vai retornar agora uma lista 8, 10, 12, aquela função aplicada. Isso também está lá presente no Python, no Ruby, nessas linguagens. Se eu quisesse fazer isso aqui, então, ou seja, sei lá, recebe uma função e aqui um vetor. Só que eu tenho que definir tipos aqui, né? Esse meu vetor tem um tamanho aqui, eu tenho que passar também com parâmetro, né? Passar com parâmetro esse cara. Então eu quero ter um efeito seguinte: int i for i recebe 0, i menor do que n, i mais. V na posição i recebe a função v na posição i. Então é isso. Então, essa minha função pode fazer qualquer coisa. Ela pode dobrar, ela pode calcular uma potência. Não, potência não, né? Ela vai ser uma função qualquer que faz uma transformação. Eu posso pegar duas coordenadas e calcular a distância dessas duas coordenadas. Posso pensar num vértice, né? Esse meu vetor poderia ser, no caso ideal, né? Poderia ser um vértice. Não sei, tipo inteiro, né? Vai ser um vértice com posição inicial e final e transformar isso em distâncias. Então, é um procedimento que vai modificar aqui. Só que preciso passar esse cara como ponteiro. Né? Então, esse cara tem que ser um ponteiro. Para ser um ponteiro, não lembro mais a sintaxe. F. Não lembro mais da sintaxe, pessoal. Sintaxe para definir função. Só no F, né? Assim não. Asterisco dentro.
Acho que é isso não. Aquela carinha. Então esse F, na verdade, ele é um ponteiro. Então, se fosse olhar, analisar bem, deveria acontecer isso aqui. Ele não é uma função. Ele é um ponteiro para uma função. Então esse operador asterisco, ele retorna o valor que ele está apontando, né? No caso, uma função. Então quando eu aplico isso aqui, eu estou retornando a função e agora estou aplicando esse valor. Eu poderia ter uma função, então, sei lá, dobra aqui, recebe um x e retorna 2 que multiplica x. Vou dar uma função que imprime também, imprime, e recebe um vetor, tem uns elementos, check. Então, eu vou chamar a função map, passar como parâmetro o endereço de dobra, o vetor tem que criar aqui o vetor, né? 4, 5, 6, tamanho 3. Aqui eu mando imprimir. Imprime vetor de 3. Então, como eu tenho uma função chamada dobra, eu posso passar o endereço de dobra. E aqui eu vou receber o ponteiro para essa função. Vou pedir para vocês fazerem uma atividade lá sobre programação genérica, né, que vai incluir essa possibilidade de passar funções como precisa, né? Passar funções como parâmetros. Então, 8, 10, 12, né? Era 3, era 4, 5, 2, 6. Né? Então, ele dobrou esses valores. Porém, em C, se eu, nessa expressão aqui, ao invés de passar o endereço de dobra, passar só dobra, ele converte esse cara para endereço, ponteiro. Então, fica parecendo que você está passando a função como parâmetro. Então, se lá no manual mesmo de C, ele vai falar, quando ele vê algo do tipo, numa expressão, ele vê uma função desse tipo, ele converte ela para int. Aí vai ficar f, asterisco f. Né? Transforma isso aqui. Sem te perguntar nada, né? Vai, transforma aqui. E mais, aqui também, eu posso usar esse cara dessa forma aqui também, sem falar que estou pegando o endereço para onde f está apontando. Então, as duas formas funcionam. O que eu não acho muito legal, porque precisa saber o que realmente está acontecendo ali, né? O asterisco teria outro significado. Pô, se ele fosse a função mesmo, fica estranho, eu acho que fica estranho. Mas, em compensação, evita, né? Você ficar escrevendo asterisco, parênteses aqui. Porém, e pior ainda, né? Eu acho que aqui você pode até tirar esse cara aqui também. Aí, acho que aí pode ainda até tirar esse cara. Né? Aí fica parecendo realmente uma função. Só que você não pode declarar aqui dentro, por exemplo, int g recebe dobra. Acho que não, né? Se ele me... Falta ele me... Pô, não inventou aqui. Funcionou? Será que ele tá me... Tem hora que ele me faz passar vergonha aqui, igual... Peraí, int g... Ah, não, mas eu não declarei direito, né, pessoal? Na verdade, esse g aqui vai acabar não sendo função, né? Seria isso aqui que eu queria, né? Sei lá. 20. Então, estou criando agora uma outra variável, g, que recebe dobra aqui dentro. Né? Só que isso aqui eu já não posso. Acho que isso aqui eu já não posso, não. Já
falar. Legal a inicialização. Ah, o int aqui também, né? O int aqui. Tá certo. Mas agora se eu colocar aqui asterisco G, aí acho que ele pode. Então e isso que é as exceções, né? Que confundem um pouco o entendimento. Então aqui você não pode colocar. Lá como parâmetro formal da função, você pode ocultar o asterisco aqui. Mas na verdade esse G aqui não é uma função como o dobra. Esse G aqui é um ponteiro para a função dobra, né? Então, na verdade, o que está acontecendo é isso aqui. Ele está retornando a função para onde o G está apontando. E aqui também, ao invés de ser dobra aqui, é isso aqui. É o endereço de dobra. Então, isso aqui é consistente com a linguagem C. Então, o G é um ponteiro para uma função que recebe o endereço de dobra e depois, a partir desse ponteiro, eu posso chegar à função dobra e passar o valor 20. Mas funções não são valores de primeira classe. Fica muito parecido. Né? Fica muito parecido como se fossem funções com os valores de primeira classe. Em C, porém, a forma sutil, ela na verdade é um ponteiro para uma função. Funções. E esse recurso possibilita a programação genérica, que eu pedi para vocês estudarem. Porque você não consegue programação genérica se você não consegue passar um comportamento para o lado. Por exemplo, o map, as funções de alta ordem que são interessantes, são exatamente essas funções que a diferenciação dela está numa função externa, né? Um comportamento externo que você pode associar. Então, é isso. E você pode retornar também, né? Só que retornar, acho que a sintaxe fica mais estranha. Não lembro mais da sintaxe. A sintaxe do retorno é mais esquisita ainda. Vou deixar pra lá. Mas você pode retornar funções também, pessoal. Em C você pode retornar ponteiros para funções. Então, o mecanismo de passagem de parâmetros são as formas de associar parâmetros reais a formais. Então, o tipo de mecanismo, por valor, por resultado, por valor, resultado. Mas a gente pode pensar em dois casos mais gerais. Quando eu tenho a função, por exemplo, essa função dobra. Recebe, dobra 4 mais 3. Esse 4 mais 3 é uma expressão. Aqui fica, o próprio 4 também é uma expressão. Uma expressão pode ter apenas um literal, né? Mas para ficar bem claro aqui, uma expressão aqui mesmo, 4 mais 3. Como é que esse parâmetro real vai ser associado a esse parâmetro formal aqui, esse x? Qual que é a primeira parte aqui? A primeira coisa que é feita aqui? Avalia essa expressão, né? Então, o 4 mais 3 vai avaliar a expressão, vai resultar em 7. Esse valor, 7, vai ser um argumento que vai ser copiado para o valor desse parâmetro formal x. Então, é copiado esse valor resultante aí para o x. Então, todo mecanismo em C sempre é esse mecanismo, não existe outro mecanismo. Sempre vai ser por cópia. Né? Então, ele avalia esse valor é copiado. Quando você faz algo do tipo aquela função troca,
Então, pessoal, essa função troca aqui é a mesma coisa, né? Então, o que ele faz primeiro aqui? Ele avalia essa expressão, o endereço de A. Ele avalia essa expressão também, o endereço de B. Essa expressão, o valor resultado dessa expressão vai ser copiado para essa variável A, que é do tipo ponteiro para inteiro. O valor dessa expressão é copiado para essa variável B, que é do tipo ponteiro para inteiro. Só que a partir desses endereços, né, de A e B, eu posso usar esse operador aqui, asterisco, e tanto pegar o valor dela, quanto atualizar o valor dela. Mas ela aqui, ela... Então o asterisco A, quando eu uso esse operador de acesso aqui, ele não retorna o valor da variável, ele retorna a variável. Então aqui, a gente pode falar, vai retornar 20. Mas, não, primeiro ele vai retornar B. Depois ele vai retornar 20. Primeiro ele retorna a variável, depois ele retorna o valor. Quando ele fica desse lado aqui, fica mais claro isso, né? Porque eu estou usando o asterisco A, eu estou mandando o quê? Atualiza o valor da variável A. Que era 10, agora vai receber 20. Mas o mecanismo aqui é apenas cópia. Ele está copiando, só que agora ao invés de copiar os valores de A, ele está copiando o endereço de A. A única diferença é essa. Mas esse cara aqui está retornando. Por exemplo, eu posso brincar, se eu pegar isso aqui, eu estou pegando o endereço. Se eu pegar de novo isso aqui, ele funciona, né? Porque aqui vai retornar a variável B, ele vai pegar de novo o endereço da variável B, e depois vai pegar de novo a variável B. Então eu posso ficar colocando um operador, depois do outro operador, posso fazer outras aí se quiser. Não, eu acho que é a mesma precedência. Eu acho que é a mesma precedência. Só muda a ordem dele avaliado. Né? Então ele vai ser avaliado aqui vai ser avaliado da direita para a esquerda, né? Vai ser avaliado esse, depois esse, depois esse. Se tivesse realmente fosse a outra ordem, né, aqui dá um erro, uma inconsistência. Mas esse código aqui ele é plenamente válido. Né? Então, às vezes a gente fala que ele retorna o valor, mas na verdade não. Na verdade ele retorna a variável. Né? Tendo uma expressão, ele pode retornar depois o valor. 20 e 10. Né? Então, normalmente. Então, esse código aqui é só para ficar esquisito mesmo. Então, esses dois aqui não tem necessidade. Então ele é sempre copiado, né? Então o valor, que vai ser o argumento, vai ser copiado para a variável local x, como se fosse uma variável local. Em C++, eu posso fazer esse outro mecanismo aqui. Agora, esse comercial aqui não tem mais significado de endereço. Né? Na verdade, estou dizendo que A é uma variável do tipo referência para inteiro e B é uma variável do tipo referência para inteiro. Né? Então, aqui eu mato todas essas coisinhas aqui horríveis. Né? Então, não preciso passar esses carinhas de endereço. Então, eu passo A e B. Então, quando eu faço o A aqui, ele não mais copia o valor, mas esse A vira um sinônimo para esse A aqui, a mesma variável. Como se fosse a mesma variável com outro nome. Nesse caso aí, o nome A mais o nome A dentro da função troca 2. Mas são as mesmas variáveis. X e Y são as mesmas variáveis A e B lá. Mas aí isso aqui funciona só em C++. Né? Se eu mandar compilar em C, ele não vai entender. Vou mandar compilar com C++. Mas meu computador está lento, né? Compilar um código desse. Aqui tem as coisas do
Como eu estou comprando C++, eu estou usando printf, né? Ele vai falar ali que vamos usar outra coisa, mas... Então aqui fica mais transparente, né? Você não... Aquela coisa de asterisco, fica carregando um monte de asterisco. Mas elas são nada mais do que W é igual a I comercial de X. Então, por exemplo, se eu falo que W é uma variável do tipo referência e recebe X, ele não está copiando o valor de X para W, mas ele está pegando a referência dessa variável. Então, WX é a mesma variável, com nomes diferentes, mas a mesma variável. 20 e 20, é o mesmo valor. Oi? Lá no final das contas eu estou trabalhando com ponteiro, né? Eu estou trabalhando com endereço também. Mas você não precisa, você pode vir cá e falar W agora é igual a 40. Né? Você não precisa falar para onde o W está apontando. Né? W igual a 40. Quando você fala W igual a 40, você está mudando também a variável X. Né? Então agora 20, 20, depois 40, 40. Né? Então a variável W e X são as mesmas variáveis com nomes diferentes. Então C++ tem isso, C não tem. C só tem aquele recurso. Então, esses elementos... 10, 23. Então, algumas... Em ADA, quando você quer que algo seja entrada, você pode colocar que é in. Quer que ele seja entrada e saída, uma referência, seria in e out. Se eu definir aqui, vai ser tanto entrada quanto saída. Né? Então aqui você tem em ADA os valores V e W serão entradas. E só vão. Né? Você não vai modificar o valor. Já o vetor, você diz que é saída. Então, ele vai passar como referência esse cara. No C, os vetores sempre são referências, né, pessoal? Pessoal, rapidinho. Então, em C, os vetores sempre são referências. Tem aqui int v, int n. O próprio map lá, né? Vou usar o próprio map como exemplo. Né? Então, eles são... O vetor sempre é passagem como referência. Parece que é uma referência, porque na verdade o vetor como ponteiro está copiando para lá o valor do ponteiro. Né? Então, a gente pode escrever assim, mas na verdade é isso aqui. Né? Ele é um ponteiro. Aí quando você modifica ele, você está modificando o próprio vetor passado lá como parâmetro. Né? Só que struct não, né? Struct é passado como cópia, como valor. Ele é copiado. Aqui, novamente, em ADA, você deixa isso explícito usando as palavras in e out. Em códigos em C++, você pode ter a seguinte situação, pessoal. Vamos pensar aqui numa variável v. Então, essa função g está recebendo v como referência. Legal, está recebendo v como referência, então se eu passo x ali,
ele não vai copiar o valor, mas passar essa referência, então é como se fosse sinônimos. Aí não botei o valor aqui, né? Vamos para imprimir. Para valores do tipo inteiro, para valores primitivos, eu poderia passar esse cara como um valor. Não vai começar a imprimir esse cara. Porém, esse cara podia ser uma struct, ou uma classe. Um struct é uma classe, ela pode ser grande, né? Ter vários bytes. E ao invés de ficar copiando esses vários bytes, eu quero copiar só a referência, só o endereço. Né? Só que quando você usa isso aqui, tem um problema sério, porque você pode vir aqui e mudar esse cara, né? Você pode mudar esse cara. Eu vou mudar depois, né? Eu imprimo, 10, depois eu passo para 20. Então, o x era 10, ele imprimiu 10, só que a própria função g alterou o x, passando ele para 20. Ou seja, teve um efeito colateral. Uma quebra também de encapsulamento, porque uma função g está mexendo numa variável da função main. Você não queria isso. Nesse caso específico, você não queria modificar o v. Então você vai ter lá, trabalhando com C++, você vai ter vários momentos que você vai ter que criar procedimentos que vai receber objetos que só quer acessar os valores do objeto, não quer modificar os objetos. Então, nesse caso, você não pode chegar e falar, vou botar aqui como um V, um tipo de ser referência, no caso do cara mexer aqui no valor e não está mexendo na variável x lá. Está mexendo apenas na variável que foi passada como parâmetro. Né? Então, uma solução seria essa. Então, o x continua valendo 10. Porém, o ruim dessa solução é que quando você trabalha com, se esse valor, ao invés de ser do tipo inteiro, fosse uma classe, poderia ter muitos bytes. Então você vai ver muito códigos em C++, algo desse tipo aqui, const. Const, int e comercial vivo. Acho que é essa ordem mesmo, eu vou confundir a ordem. Mas é essa ordem mesmo. Então, se você já coloca lá const, não vai correr o risco de você alterar nenhuma variável passada com parâmetro. Não pode. Você está falando por causa da variável, né? A variável. Você está falando, tipo, ele tem lá... Por exemplo, no caso do struct. A gente pode criar um struct aqui rapidinho. Por exemplo, struct point int x e y. Então tem a variável do tipo ponto aqui. Struct point p recebe 10 e 20. p.x e esse g aqui ele recebe uma função do tipo struct point. E vai receber v, vai imprimir v.x, depois vai falar que v.x recebe 50. Tem que botar aqui a... Então, entenderam aqui, né, pessoal? Eu criei uma função,
tem uma variável agora do tipo struct point, inicialmente 10 e 20, eu fui lá, alterei o valor de v.x. Como eu estou passando ele como referência, o valor que eu modificar lá vai afetar aqui. Cadê? Ah, é. Mandei imprimir de novo. Imprimi só uma vez? Acho que não salvou, né? Ah, eu não chamei o G, né? Deixa eu chamar G. Vamos lá. Ele imprimiu 10 aqui dentro da G. Eu atualizei o X. Ele imprimiu 50. Se esse cara aqui fosse apenas do tipo struct point V, ele não iria mexer no valor dele. Está mexendo, porque pontos, estruturas em C são passadas como cópia, não como referência. Mas se eu passo esse cara como referência... Só que agora, se eu coloco ele como const, a pergunta do Luiz. Uma coisa é ele mexer no V, outra coisa é ele mexer no V.x. Né? Só que, ó, ele continua sendo um atributo apenas de leitura. Então, a vantagem de fazer isso aqui é ganhar na questão de tempo de cópia, de processamento, de memória, né? Você vai fazer uma cópia aqui, não mais... Aqui esse meu P é pequeno, né? Mas se fosse uma estrutura maior, né? Não teria o custo todinho de copiar aquela estrutura, estaria copiando apenas o endereço, né? Mas de uma forma mais implícita ainda. Não está muito explícito trabalhar com ponteiro. Mas nesse caso aí, na função do tipo, por exemplo, mas, por exemplo, se fosse uma lista ali, ainda seria necessariamente desse mesmo jeito? Ah, se eu tivesse aqui uma lista ou um vetor? Eu penso nisso aí que eu estava comparando com se fosse no Python. Por exemplo, no Python a gente não pode fazer esse post para não alterar a classe, mas a gente pode definir dentro dos métodos dele para não alterar. Aí, no caso, se a gente normalmente não declarar um método, aí ele não pode mudar o valor daquele atributo. Mas, por exemplo, se tu acessar aquele atributo e ele, por exemplo, for uma lista, aí tu pode alterar essa lista. Sim. Se você tá, tipo, por exemplo, se eu tenho uma lista, então eu não posso chegar e falar, por exemplo, se eu tivesse uma lista, a lista tivesse duas estruturas, uma lista e um nodo. Aí eu tenho lá, quando eu passo a lista, eu tenho lista início, aponta para o primeiro nodo. Eu não posso falar que lista.início vai apontar agora para o terceiro nodo. Então, por exemplo, uma função que remove o primeiro nodo, eu não posso modificar. Mas lista, ponto início, ponto valor, recebe 10, eu posso fazer. Aí também. Aqui também, aí eu posso fazer. Nada vai impedir. Porque eu não posso mudar os atributos, mas conseguir, a partir daquele cara, chegar numa outra estrutura, né, num outro nó, e alterar aquele valor, eu posso. Aí nada impede. Eu não vou poder modificar o lista.início. Lista.início vai continuar apontando para o mesmo local. Não posso falar. Lista.início recebe lista.fim. Mas eu posso falar lista.início, ponto valor, que é o primeiro elemento lá, recebe 20. Ela estaria modificando o valor da lista. O nodo da lista. Aí esse tipo de controle ele não vai fazer assim. Na verdade, aí é uma estrutura encadeada. Né? Um cara está apontando para outro, apontando para outro. Você não vai conseguir mexer nos membros daquela lista, daquela estrutura. Mas os elementos dentro dela você não vai conseguir proteger, não. A não ser por através... Não sei que mecanismo poderia utilizar se você quisesse proteger esses valores. Mas aí, por exemplo, você vai mais esse X, ele é um inteiro. Esse inteiro, ele é uma classe que tem atributos ou ele não tem nada, é só um inteiro? É um tipo primitivo, só inteiro.
por exemplo, aqui se eu tivesse, sei lá, um int v, aqui, 3. E aqui eu inicializasse esse cara, então o segundo valor vai ser uma lista, 4, 5, 6. Aqui eu posso falar tipo v ponto v, na posição 0, recebe 40. Acho que aí esse tipo de controle ele não vai conseguir fazer, porque tá externo a ele. Né? Vamos ver se ele vai me desmentir. Então x aqui. Mas ele reclamou do outro também, né? Ele reclamou aqui. Mas está como vetor mesmo, né? Ele reclamou. Mas esse cara não é um ponteiro, né? Ele é um vetor estático aqui. Vamos ver se a gente consegue falar aqui. Se protege. Estou compilando com C++. Vou botar. Agora printf.p. Ele mudou. Então, aí ele deixou. No caso do estático, no caso estático, é copiado como valor também. Então, quando é ponteiro, mas é copiado como valor. No caso do struct. Então, esse struct aqui, ele não tem o mesmo tamanho desse struct aqui, né? Então, esse struct aqui, por exemplo, já é 1000, ele tem 1000 vezes 4 aqui, 4000 bytes, mais os 8 bytes aqui. Esse aqui não, esse aqui é 8, no caso de arquitetura de 64 bits, 8, mais 8 aqui é 16. Esse aqui já tem 4008 já, né? Muito mais. Né? Diferente do estático de novo. Mas, vocês vão ver, se vocês pegarem códigos em C++, vai ter que trabalhar com esse const aí para evitar, no caso de strings, às vezes você quer passar uma string, mas não quer que o cara vá lá no vetor e altere aquela string. Aí vai ter que passar const char, né? Const char asterisco. Já em Java, em C++, desculpa, em Java, em Python, já não precisa preocupar com isso, porque em Java todo objeto é passado como referência. Você não passa ele como cópia. Em C++ você tem os dois cenários. Você pode passar como cópia, pode passar como referência. Mas em Lua, você sempre passa aquele cara como valor. Como é que é o construtor? Eu acho que esqueci. Def, não def. É self, né? Self. Então, tem que passar aqui também, né?
Em Lua JavaScript, tem um que não precisa colocar esse self. X recebe X, self.y recebe Y. P igual a é isso? Não, mas... Oi? Ah. Mas beleza. É isso mesmo. Dá pra... Então, porque eu não fiz lá o print, né? Eu posso fazer a sobrecarga da impressão. Então, o P, ele é ponteiro. Todos os objetos em Pascal já é ponteiro. Então, quando você faz uma função aqui, def, f, que recebe um ponto, manda imprimir p.x, p.y, você está passando esse cara como ponteiro. Você não tem a opção de escolher uma forma ou outra, referência ou valor. É como ponteiro. Então, faz uma outra def g, que recebe p. Fala que p.x, p.y, recebe p.y, p.x, ou seja, trocar a posição do x e o y, g, p e f, p, você vai estar alterando os valores de p. Você alterou os valores de p. Então, objetos sempre são passados como referência. Por quê? Economiza a memória, né? Processamento, fazer cópia de valores. Então, essas linguagens você não tem as duas opções. Né? Você não tem que preocupar com usar passagem por referência, tem que usar const, coisa do tipo. Né? Const, pilha. Então, na ordem estrita, a execução da função depende do total da avaliação dos seus argumentos. Na não estrita, a função pode ser executada, avaliada apenas com parte dos argumentos. Então, aqui um exemplo é que dá para implementar aquilo que lá em expressões a gente poderia chamar de curto-circuito, onde não precisa avaliar todos os elementos. Então, quando eu tenho avaliação preguiçosa, eu consigo implementar essa parte não estrita aqui, no strict. Vocês verem lá na definição de Haskell, no strict evaluation. Então, quando eu passo dois valores, por exemplo, eu passo uma primeira expressão, uma segunda expressão, ele vai fazer uma passagem. A referência vai passar, não vai ser copy nem referência, na verdade ele vai passar aquilo para ser avaliado depois, ele vai passar a expressão mesmo. Nesse caso aqui, não precisa de avaliar a segunda expressão. Se a primeira for falsa, ele não avalia a segunda expressão. Então, ele não precisa avaliar todos os argumentos para depois passar como parâmetro. Ele vai avaliando à medida que ele precisa. Né? Uma outra coisa, valores padrão, às vezes você tem lá uma... Isso é muito comum, que às vezes você tem bibliotecas, você tem objetos que tem que receber lá, sei lá, 10 parâmetros para você setar um algoritmo. Se tem um algoritmo genético, tem um monte de parâmetros. Só que você pode definir alguns parâmetros como valores padrões. Né? Então, quando esses valores são padrões, você pode evitar de passar eles. Mas, aí os valores padrões têm que ficar aqui no final. Então, nesse caso, você pode chamar a função soma apenas passando um vetor. Passando apenas o vetor. Você pode passar soma passando o vetor e a posição início. Soma para o início e final e o incremento. Você pode passar, porque daqui para frente, todos são defaults. Então, em JavaScript, Lua também, ele tem... Só que, por exemplo, em Lua, você não consegue colocar esse valor default lá em cima. A gambiarra que é feita é a seguinte. Se I for igual a nil, ou seja, se eu não passei nenhum parâmetro, porque ela pode ter 20 parâmetros.
Se eu não passei alguns, eu posso chamar aquela função sem passar os 20 parâmetros. Se ele for igual a nil, eu vou lá e falo, i é igual a 1. Ou escrever algo desse tipo aqui, que é parecido com JavaScript. JavaScript também faria a mesma solução. I é igual a i ou 1. Nesse caso aqui é uma expressão. Ele vai avaliar a expressão. Se o i for nil, ele vai retornar 1. Se for falso aqui. Se for verdadeiro, ele retorna esse primeiro. Essa expressão tem em JavaScript também. Tem um outro recurso que a gente usa muito, o printf scanf. O printf scanf, o número de argumentos dele é definido. Você pode passar pelo menos um, que é só string, no caso do printf. Você pode passar vários parâmetros depois. Então, no C tem uma biblioteca, lá, o stdarg, que tem essa função aqui, varg, que você consegue acessar os argumentos. Então, você declara a função ou recebe um n e definido o número de argumentos. Aí vai ser identificado por esse args aqui. Você conseguir trabalhar com número indefinido de argumentos. Você pode chamar essa função com diferente quantidade de argumentos. Em JavaScript, tem um argumentos aí que está no... Vai saber aonde, né? Saiu do nada. Aí você pode usar esse argumentos aí que ele aparece, faz parte lá da tabela, quando ele carrega isso no interpretador. Quando chama f, você pode procurar todos os argumentos para passar em f. Então aqui, argumentos vai ser um array com os valores 10 e 5. Lua também é a mesma coisa, só que Lua você tem que colocar aqui os 3 pontinhos aqui. Tem um arg lá que faz parte da tabela dele lá do interpretador, que você pode acessar para saber quais são os argumentos. E essas linguagens aqui não tem tipo, né? Você não precisa amarrar o tipo na definição. Então esses valores podem ser de tipos diferentes. Exemplo aqui em JavaScript. Só que JavaScript, uma outra forma seria, tanto JavaScript como Lua, é você, ao invés de ficar usando aquele argumentos, você passar ele como objeto. E o objeto, você tem atributos, né? x10, y5. Então, essa abordagem aqui é mais usada. No jQuery, vocês podem lembrar que tem isso. No jQuery, tem um momento que você tem que passar, você passa um objeto. Sei lá, naquele... Tem um exemplo que eu mostrei para vocês, do Ajax. O Ajax você pode passar, no caso mais geral, você pode passar às vezes só 2 parâmetros. Ou no caso mais específico, eu quero setar agora o método, você quer, não quer, se é put, né? Post, né? Post, ou get. Você pode definir alguns métodos, quais está sendo passado algum dado. Tem outros parâmetros para requisição que você pode passar, que na maioria dos casos você não precisa, né? Só que ao invés de passar parâmetros aleatórios lá, você passa dessa forma, através de um objeto. Aí você pode passar atributos, pode passar funções. Então essa abordagem aqui é mais usada e fica parecendo com aquilo que eu falei com vocês lá no início. Que uma forma é você passar os parâmetros pela ordem, e uma outra forma seria você passar os parâmetros através de nomes. Falar, x é 10, y é 20. Então, uma solução parecida com o que algumas linguagens usaram no início. Então, os exercícios aqui. Mas hoje é isso, pessoal. Então, na próxima aula, a gente falar um pouquinho sobre a questão de amarração, o binding, tá ligado? Tanto a você amarrar um valor a uma variável, quanto você amarrar um tipo, né, a um nome, um identificador. Então é isso, eu vou fazer a chamada aqui.